lá, gente. Bom, as atividades que eu passei então até a semana passada falavam então de como calcular a quantidade de calor conforme uma substância, um objeto vai se aquecendo, né? Então o que a gente chegou a ver? Que se eu começo a aquecer um objeto, então se eu tenho um aquecimento, consequentemente, nós temos um aumento da temperatura, de tal maneira que a quantidade de energia necessária nesse aquecimento, nós chamamos de Q então, ela depende dessa temperatura, né? Mais especificamente, a gente viu que ela depende da quantidade de massa que está sendo aquecida, pois obviamente quanto mais massa, quanto mais substâncias eu tenho, mais energia eu vou precisar para aquecer ela. Depende do que a gente chama então de calor específico e depende de quanto a temperatura está mudando, né? Então nós vimos aqui que esse ΔT é o aumento de temperatura, né? Esse Czinho é o calor específico, né? M é a massa e esse Q é a quantidade de energia térmica necessária para se gerar esse aquecimento. Então nós temos aqui nosso Q como sendo a energia térmica. Ok? Bom, no último trabalho, inclusive, vocês viram então que falava um pouquinho desse calor específico. Esse calor específico mostra para a gente o quanto de energia uma determinada substância precisa para passar por aquecimento, para poder ter um aumento de temperatura. Então a gente chegou a ver que nesse Czinho, quanto menor o valor do Czinho, mais facilmente a substância se aquece. Então se eu pego os metais, são substâncias, os objetos feitos de metal, que têm calor específico baixo. Já os materiais que são isolantes têm calor específico alto. Eles têm dificuldade em aumentar a temperatura quando recebem energia térmica. Os metais têm facilidade em aumentar a temperatura quando recebem energia térmica. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho das curvas de aquecimento. Tá? As curvas de aquecimento. Bom, por que falar então aí das curvas de aquecimento? Será que quando eu for fornecendo então energia térmica, essa variação de temperatura, esse aquecimento, é uma coisa que acontece de forma linear? Ele sempre vai continuar aquecendo da mesma forma? Tá? Então, para a gente entender isso, vamos pegar aí uma substância que a gente está acostumado a lidar, que é a nossa água. Vamos pegar um primeiro caso aí. Então, imagina que eu tenho aqui água no estado líquido. Vamos supor que vai estar a temperatura aí perto da temperatura ambiente, né? Então, para não complicar muito, vamos colocar que ela está a 20 graus Celsius. Aí a gente vai pegar a nossa água e vamos colocar essa nossa água para aquecer. Então vamos colocar lá numa vasilha qualquer e vamos levar ao fogo. Como que vai se comportar essa água? A hora que a gente coloca essa água num recipiente e coloca isso para receber energia térmica, coloca isso no nosso fogo,
obviamente a temperatura vai começar a subir. Tá? Então imaginemos, nós vamos pegar e vamos monitorar esse aquecimento. Tá? Então aqui, nesse nosso eixo X aqui, eu vou colocar os valores de temperatura. Vamos por valor de tempo, vai. Valores de tempo, em minutos, por exemplo. E aqui em cima nós vamos colocar as quantidades, valor nosso de temperatura, em graus Celsius. Tá? Então, nossa água está começando aqui, no tempo zero, a 20 graus Celsius. Então, imagina que nós temos aqui, ó, nosso primeiro ponto, que é uma temperatura de 20 graus Celsius. Tá, vai passando o tempo, eu estou fornecendo energia, a temperatura vai subindo. Ela vai subindo, 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 subindo. Isso vai subir o resto da vida? A gente sabe que chega uma hora que a nossa água começa a ferver, não é isso? O que muda quando a nossa água começa a ferver? Se a gente for analisar a temperatura, ela não vai subir indefinidamente. Ela vai subindo, 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 até a hora que ela inicia a fervura. Bom, a gente aprende então que a água ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius. Quando a nossa água atingir 100 graus Celsius, essa temperatura deixa de subir. E ela vai permanecer constante. Então esse comportamento é importante. Então se eu pego a água no estado líquido e começo a aquecer, ela vai aquecendo até atingir a temperatura de 100. Nesse momento ela permanece constante. O que mudou aqui fisicamente? O que mudou é que a água está em estado líquido durante esse aquecimento. Então aqui nós temos o estado líquido. Nesse momento, é óbvio que eu ainda tenho água lá, ainda tem água em estado líquido. Mas se ela começa a ferver, eu começo a ter vapor d'água. Então aqui eu não tenho só líquido, eu tenho dois estados ao mesmo tempo. Eu tenho líquido, mas eu tenho vapor. Se eu deixar essa água fervendo durante bastante tempo, o que vai acontecer com ela? Se a gente deixar muito tempo, se a gente esquece a água no fogo, por exemplo, a gente vê que essa água toda desaparece da panela, né? Não é que ela sumiu para o nada. Toda a água que estava em estado líquido se transformou em vapor. Se a gente tivesse como acondicionar isso, se ela não sumisse para a cozinha, para o lugar onde está sendo fervida, a gente conseguiria ver que a água toda se transformou em vapor. Somente depois que ela se torna vapor, é que a temperatura volta a subir. Então aqui nós temos no final vapor. Então esse é o comportamento da água quando ela é aquecida a partir de 20 graus Celsius. Ela vai sendo aquecida até o momento que ela atinge 100 graus Celsius. Atingiu 100 graus Celsius, essa água líquida começa a se transformar em vapor. E assim, a temperatura vai ser mantida durante toda essa transformação. A partir do momento que eu não tenho mais água, que eu só tenho vapor, ela volta a ser aquecida. Lógico que a gente não consegue perceber isso na panela, porque a água evaporou e não vai estar mais na panela. Aí teria que ser feito isso em recipiente fechado, para controlar isso. Ok? Bom, agora vamos pegar o segundo caso. Em vez de eu pegar água no estado líquido, vamos pegar água no estado sólido, ou seja, gelo. E vamos imaginar que isso aqui está a menos 10 graus Celsius. Bom, então se eu fizer novamente aqui, no meu eixo Y, a temperatura em graus Celsius. Percebe que agora, como a temperatura é negativa, eu vou ter que colocar esse eixo mais para cá, né? Tem que deixar um pouquinho do eixo para baixo ali.
nosso tempo em minutos. Então, nossa água não está numa temperatura positiva, está na temperatura negativa. Então, vamos colocar aqui, ó, o nosso menos 10. Tá. Se eu pego o gelo, pego um punhado de gelo, jogo numa panela e levo isso para ser aquecido numa panela, o que vai acontecer com ele? A temperatura vai subir. Até quando essa temperatura sobe? Até ela atingir o valor zero. Porque a gente sabe que quando o gelo atinge 0 graus, ele vai deixar de ser gelo, ele vai começar a derreter. Então a gente vai ter aqui, da mesma forma que eu tinha lá em cima, aquele patamar mais retinho, mais linear ali, da transformação do líquido em vapor, a gente tem um patamar aqui, que é a nossa transformação. Vou engrossar aqui para ele poder aparecer bem. Que é a nossa transformação de sólido em líquido. Então aqui, ó, durante esse aquecimento, nós temos o estado sólido. Chegou a 0 graus Celsius, esse gelo começa a derreter, nós temos o sólido e o líquido presente. Então o gelo está se transformando em água líquida. Se eu mantiver o aquecimento, o que vai acontecer? A temperatura volta a subir. Lembrando que aqui eu tenho só o estado líquido. Então eu tinha gelo, atingiu 0 graus Celsius, o gelo começa a derreter. A hora que todo o gelo derreteu, ele ainda está a 0 graus Celsius e a temperatura começa a subir. Eu poderia emendar esse gráfico com o outro, porque essa temperatura não vai subir o resto da vida. Ela vai subir até que ela atinja 100 graus Celsius, porque a gente viu que aqui, essa água que está em estado líquido vai começar a se transformar em vapor, e a partir do momento que toda a água em estado líquido virou vapor, a temperatura volta a subir novamente, e aqui nós temos vapor d'água. Então essa curva é chamada curva de aquecimento. A grande importância dessa curva é mostrar para a gente quando acontecem esses patamares, que são as chamadas mudanças de estado físico. Então elas são muito importantes, porque a gente sabe que durante uma mudança de estado físico, a temperatura permanece constante.